Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Não Já Tem. Hoje vamos começar com um episódio bem especial, viu? Episódio dia 8 de março, Dia da Mulher. E para comemorar esse episódio, estamos aqui com a doutora Renata. Doutora Renata é delegada da Polícia Federal, aqui da base já está aí. Estamos aqui com o doutor Alexandre, né? Doutor Alexandre Aprígio, né? Olha o nome complicado, viu? Alexandre Aprígio. Doutor Alexandre Aprígio, seja bem-vindo, né? Obrigado. Vamos passar a palavra primeiro para o doutor Alexandre, doutora Renata. Vamos conhecer um pouquinho o Alexandre primeiro e logo em seguida vamos dedicar esse episódio à doutora Renata. Doutora Renata é... Xará, né? Xará da nossa... Ferrari, né? Da Ferrari, cara. Que presente é Brito, né? Andrade Brito. Andrade Brito. Doutor Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado. Doutora Renata, seja bem-vindo, viu? A casa é nossa. Vamos conhecer um pouquinho dessa pessoa, dessa figura hoje aí tão importante aí na sociedade, para a sociedade. E acho que abrindo esse episódio com uma grande mulher igual a doutora Renata, acho que é de sua importância para todos nós. Obrigada. Eu que agradeço aí o convite e fico muito satisfeita em estar participando e contribuindo com o programa de vocês. Muito bom. Doutor Alexandre, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Dá um oi pra galera aí. Doutor Alexandre é pai também aí. Pai A patroa está assistindo, pai de menina. Manuela, tem o Heitor também, né? Tem minha esposa Larissa, né? Então já vamos aqui prestigiar a doutora Renata, né? Que é ícone aí, né? Uma pessoa de relevância num papel que em tese não é tão masculino, né? Então tentar destrinchar essa trajetória da doutora aí. E pegando um pouco do gancho do doutor aqui, doutora, é bom a gente também deixar, assim, dar uma canetada, uma pincelada, que acho que esse dilema do machismo, ele vai sumindo com o tempo, né? Aquele papel que o homem, ele sempre acredita que só ele que tem o poder de ser um delegado, de ser um policial, de ser um escrivão, de ser um juiz, né? Até mesmo juiz. Hoje a gente vê grandes mulheres hoje se tornando se formando como juízes hoje. Até a gente conversou ontem com o doutor Alexandre, falando de referência de Rio Verde, né? Isso. Eu acho que esse papel, ele tá deixando de existir hoje no meio hoje da nossa sociedade. Hoje o homem, ele tá perdendo um pouco de espaço. Existem grandes mulheres, né? Hoje, vamos falar um exemplo da senhora, que hoje é delegada de uma patente aí que somente os homens achavam que conseguiria ter esse nível de profissionalismo, né? Hoje, né, doutor, a gente vê hoje uma grande profissional igual a doutora na frente aí, né? Operando aí como delegada da Polícia Federal, que é um posto que toda mulher sonha, né? Acho que todo homem sonha, né? Exato, quem hoje não queria... Né? Acho que quem hoje, né, doutor, não queria estar num posto desse, eu vou falar por mim, que estou como empresário em Rio Verde hoje, a gente consegue dar aí várias oportunidades de trabalho aí hoje, mas um posto desse hoje seria o sonho de qualquer homem ou de qualquer mulher ter ali, eu acho que um brasão ali no peito, ali, não sei como que funciona, mas como ser tratado ali no seu gabinete como delegado é um peso muito grande, viu, doutora? Com certeza, Deides. Eu acho que hoje em dia, né, a mulher ela vem aos poucos conquistando seu espaço em diversos cargos, seja ele no cargo de policial, médicas, né, servidores públicos como um todo, juízas, promotoras de justiça, vários cargos. Inclusive, eu achei interessante até você tocar nesse assunto. Recentemente, a gente está vendo mais essa conquista feminina, né? E antes você via cargos que eram predominantemente conquistados por homens, né? Um espaço, um universo exclusivamente masculino. Hoje ele é ocupado por mulheres. Como exemplo, né? A polícia, seja a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e até as guardas civis militares, né? Dos municípios, guardas civis municipais. Com perdão aí, errei, as guardas civis municipais, hoje são ocupadas por mulheres que estão aí na rua. E antigamente nós víamos esses postos sendo ocupados predominantemente por homens. Então a mulher vem conquistando seu espaço. O machismo, de forma estruturada, ele ainda existe na nossa sociedade, mas aos poucos eu acredito que a mulher vai se posicionando, vai se empoderando, né? E conquistando o seu espaço. E com a sua competência, com a sua garra, determinação, ela mostra a que veio e consegue realmente mostrar o seu trabalho, a força de trabalho feminina, né, na sociedade. Aquele ponto também, doutor, que acho que a mulher hoje, ela tem 1001 utilidade, né? Como dizer, tem 1001 funções, né? Corrigindo aí. Mulher hoje é dona de casa, mãe, parceira, né?
tem que ser muito parceira e ainda ter um posto, né? Uma profissão dessa, acredito eu que é um peso muito grande. Eu vou falar por mim, assim, vamos falar os pontos negativos nós, né, doutor? A gente que é um modo de dizer. Hoje a gente entra no comércio da gente. Vou falar por mim, doutor. Eu abro a loja às 8 da manhã, fecho ela 22 horas, 10 da noite, chego em casa morto, que mal tiro o sapato para entrar dentro de casa. E a mulher não, a mulher ela tem que fazer todo esse trabalho e ainda fazer essas 3 coisas, que é cuidar do lar, ser mãe e ser companheira ali ainda, né? Revisar a tarefa, ir na escola conversar quando dá algum probleminha com os filhos, geralmente é a mãe que vai. Geralmente é uma jornada tripla, né? O pessoal fala mesmo. E muitas vezes não é reconhecida, né? Infelizmente. Acredito que se o homem pensasse, eu não diria pensasse, né? Acredito que se o homem se evoluísse um pouquinho como as mulheres, a gente seria mais homem, doutora. A gente conseguiria fazer mais atividades, conseguiria sair mais da zona de conforto, né? Exato. Nós homens, a gente acredita que é só abrir um comércio ou fazer a carga horária nossa e fazer uma academia. Pronto, acabou. Não, mas é totalmente o contrário, né, doutora? É totalmente o contrário. Quando a gente vê o posto da doutora, a doutora é casada, né, doutora? Tem 2 crianças, eu sou casada, tenho 2 filhos pequenos. E qual a idade deles? Eu tenho um filho de 2 anos e 10 meses e um filho de 1 ano e 2 meses. Ah, então estão na escola já? Berçário, alguma coisa assim? Um já entrou na escola esse ano e o outro ainda... A gente está segurando ao máximo aí em casa. Dá, né? E o mais novinho que já está na escola, no cuidado, né? Ele já mordeu algum coleguinha? A tia te chamou para... Não, ainda não. Ele tá até... A gente está passando ali num processo de adaptação escolar. Ele iniciou agora. Mas ou ele vai morder algum coleguinha, algum coleguinha vai morder ele, viu? Mas ele tá naquela fase ainda um pouco individualista, então tá ocorrendo lá assim uma troca não, tomada de brinquedos, um toma brinquedo do outro e dá um tapa no outro. Tá nessa fase ainda. A mordida não chegou ainda não. Espero que não chegue, que ele não morda. Espero que ele não chegue mordido e nem morda ninguém, né? Porque... Eu já vi briga de pais, assim, mandando recado pelo professor pro pai do menino que mordeu, sabe? Eu já vivi umas situações assim, sabe? Meio interessante. Doutora, a doutora, ela é natural de qual cidade, doutora? De Rio Verde ou Jataí? Não, eu sou aqui da região sudoeste do estado de Goiás, isso. Mas eu nasci na cidade de Quirinópolis e morei até os meus 16 anos na cidade. Os meus pais moram na cidade de Quirinópolis ainda. E eu saí com 16 anos de idade para estudar. Eu fui inicialmente para Uberlândia, fiz o 3º ano ali, depois entrei na faculdade e não retornei mais para a cidade. Doutora é formada em Direito? Sou formada em Direito. Direito. E o que levou, doutora, a senhora querer a carreira de polícia hoje? O que se tornou uma carreira pouca hoje? Então, o que levou a senhora... A minha história, eu considero ela assim, um pouco curiosa, porque, na verdade, eu nunca pretendi ser policial, nunca imaginei que eu fosse ser policial. Eu tenho formação, eu formei em farmácia industrial, foi minha primeira faculdade. Formei em farmácia, eu fiz a faculdade em Uberaba, Minas. Depois disso, eu mudei para Goiânia para trabalhar ali no Polo Industrial Farmacêutico de Anápolis. Trabalhei por 7 anos em indústria farmacêutica e no decorrer desse período eu fui me apaixonando pela área do direito. Eu comecei a estudar para concurso público e vi que aquela área que eu estava me dedicando naquele momento não era para mim. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Vou me dedicar a estudo de concurso público. Então, eu vou estudar direito porque abre mais o campo, né? Tem outras possibilidades de me dedicar numa carreira jurídica e fazer um concurso de um nível melhor, seja para magistratura, para o Ministério Público. Aí eu deixei a farmácia. Na época, assim, até foi contra a minha família. Falou, não, você tem que dedicar... a gente tem aquela preconcepção de que você fez faculdade em determinada área, você tem que morrer naquilo ali, né? Mas não é verdade, né? Você fez uma formação, você pode se dedicar a outras áreas. Enfim, aí fui estudar Direito, fui fazer a faculdade de Direito. Na época, minha família não foi contra, falou, nós tem que dedicar a farmácia, continuar. Eu falei, não, mas eu quero, vocês me dão um apoio? Me deram um apoio ali, um pouco contra gosto do meu pai, mas eu fui, então, fazer a faculdade de Direito. Continuei trabalhando na farmácia, quando eu estava ali no 6º período do Direito, eu falei, não, eu preciso me dedicar mais, porque se eu ficar na farmácia no Direito, eu não sei o que eu quero, né? Direito ou farmácia. Aí saí da indústria farmacêutica onde eu trabalhava e fui fazer estágio no Ministério Público do Estado de Goiás. Isso em Anápolis ou Goiânia? Isso em Goiânia. Fiz estágio no Ministério Público do Estado de Goiás.
E desde quando eu entrei na universidade para fazer o direito, eu que tinha um foco, meu objetivo era estudar para o Ministério Público, seja de qualquer estado, né? Onde eu conseguisse passar no concurso público, eu ia mudar para esse local. Aí, depois disso, eu fui aprovada numa seleção para estágio no Ministério Público Federal, também de Goiás. Aí migrei do estado, né, do MPE para o Ministério Público Federal e fiquei por 2 anos fazendo estágio na Procuradoria da República de Goiás. E naquele momento ali que eu tive um contato com essa área mais da parte federal, porque sempre o meu foco foi estudar para o Ministério Público Estadual. Aí concluí o estágio, formei, colei grau. E nesse período... Desculpa, que ano que a senhora colou grau? Eu colei grau em 2016, julho de 2016. É relativamente recente, sim, né? Muito pouco tempo, né? Pouco tempo. Quando eu colei grau em Direito, eu já estava aprovada em 3 concursos públicos. Nesse período que eu estava estagiando, eu me dediquei muito. Então, todo o tempo que eu tinha livre era para estudar. Ou eu estava na faculdade, ou eu estava estagiando, ou eu estava estudando. Aí eu já tinha sido aprovado no concurso de analista judiciário do TJ Goiás, concurso TRE de Goiás e o concurso de oficial de justiça também do TJ Goiás. Aí tomei posse no de analista administrativo do TJ Goiás. Passei 6 meses, fui chamado para ser oficial de justiça. Foi quando eu vim para Rio Verde. Aí tomei posse aqui na comarca de Rio Verde. Morei aqui por 2 anos e meio. E nesse período que eu trabalhava como oficial de justiça, eu também me dedicava muito. Período livre, ou eu estava trabalhando, ou período livre, estudando para o Ministério Público do Estado de Goiás. Que eu queria ser promotora de justiça, ou do Estado de Goiás, ou de outro estado, que eu conseguisse passar no concurso. E nesse período teve o concurso da Polícia Federal, em 2018, e eu me inscrevi. Me inscrevi nesse concurso. E na época... não me dediquei para o concurso da polícia especificamente, já vim estudando para outras provas e acabei sendo aprovada. Fui aprovada no concurso, fui aprovada nas demais etapas, né, que seguem a carreira, o concurso da Polícia Federal, e caí um pouco de paraquedas na atividade. Aí fui para o curso de formação. O concurso da Polícia Federal, ele exige um curso de formação profissional, que a gente passa por esse concurso por um período. A gente, na época, hoje não, hoje está um período reduzido, mas na época, foi antes da pandemia, eu fiquei por 5 meses e meio no curso de formação profissional e entrei na carreira policial, né? Tomei posse como cargo de delegado federal, sem saber o que era realmente a atividade policial em si. Eu sabia, estudando, né, vendo ali a atividade rotineira nas ruas das polícias, reportagens, em jornal, mas não sabia e não vivenciava efetivamente o que era ser um policial. E entrei no cargo em 2019, final de 2019, e dali em diante eu me apaixonei pela atividade policial, principalmente pela instituição que eu estou. Eu sou muito grata e muito feliz por ter seguido essa trajetória, esse caminho, e estar hoje no cargo de delegado de Polícia Federal. O interessante, né, doutora Alexandre, de oficial de justiça para delegado, né? Para delegada, sim, é uma coisa assim que fica um pouco meio... Vou falar por mim, que eu estou meio confuso, né? Assim, aqui é a palavra correta, né? A doutora deu um salto muito grande, doutora. Assim, força dos seus estudos, né? Achei a doutora... Isso que eu percebi o seguinte, eu não tinha essas formações, né? Geralmente, a senhora chegou a fazer cursinho no meio entre a faculdade, terminar a faculdade e começar a prestar concurso? Ela fez cursinho? Não, eu fiz antes. Eu fiz antes. Eu sou da época que o LFG era muito em voga, né? O LFG era muito em voga. A minha pós foi pelo LFG. Já. Então, na época que eu comecei a estudar para concurso, eu era formada em farmácia, eu nem era estudante de direito. E eu comecei a estudar, e o LFG ele te proporcionava um tipo de curso que era assim... voltado para a área de concurso em geral. Você não precisava ser necessariamente bacharel em direito. Aí eu fiz esse cursinho por um tempo. Então, naquele momento, eu acho que eu aprendi a estudar
e aprendi a verificar quais eram as minhas deficiências para eu poder focar mais e conseguir as aprovações em concurso público. Foi muito rápido a trajetória dela, por exemplo, ela formou em 2016, 2019 já tomou posse da PF, no meio do caminho exerceu a atividade de oficial de justiça, né, e passou em outros concursos. Isso. Realmente é raro, assim, é fora do padrão, totalmente. Foi um pouco assim... Estudou demais, né, doutora, resumindo, né? Eu acho que também eu tinha aquela maturidade de saber o que eu queria, né? Tinha aquela maturidade, tinha aquela visão, já tinha foco e determinação. Então, acho que isso foi o divisor de águas. E quando a senhora foi prestar o concurso, estava naquela fase já entre 2018 e 2019, a senhora já estava casada? Eu já era casada. Eu casei em 2000... O marido apoiou? Sim, eu casei em 2017. E o meu marido, ele é sempre um grande incentivador da minha trajetória, tanto pessoal como profissional. Na época que eu mudei para Rio Verde, né, para exercer o cargo de oficial de justiça, ele era assessor jurídico em Goiânia. Ele conseguiu um home office para me acompanhar e vir aqui para Rio Verde. Na questão do concurso também da polícia, quando eu passei, ele foi incentivador. No período que eu estava lá no curso de formação profissional, é um curso muito pesado e puxado. Para quem não conhecia, você cair de paraquedas, você fica um pouco assustado. Fala, não, realmente é isso que eu quero? Porque é um curso puxado, quase que 24 horas, você ali dentro, estudando, se dedicando, atividade física muito intensa, é um pouco militarizado, você tem rotina, horário para tudo. Lá todo mundo tem que baixar a cabeça e cabelo amarrado, não pode estar com brinco, as mulheres, né? Nossa, bem bop, vamos falar assim, né? É um bopzinho, né? Na verdade, não é um bop, é um bopzinho. Então, e ele foi meu maior incentivador nesse momento, que às vezes eu ligava para ele, eu falava, Bruno, eu vou desistir. Não, fica aí, vamos ver, se você terminar, dá pra gente ver se você toma posse ou não. Então, ele foi sempre meu incentivador, sempre me acompanhou. Eu tomei posse, a gente foi para o norte de Tocantins, ele estava comigo. Viemos depois para Palmas, depois para Jataí, ele sempre esteve comigo. Graças a Deus. E a doutora, na época da doutora, eu não, vou ser bem sincero, com certeza ela deve ter algum mandato de algum processo meu, ela cumpriu, mas eu não lembro se eu cheguei a falar com ela, eu confesso que eu não lembro. Mas junto com a trajetória parecida com ela, teve 2 oficiais de justiça de Rio Verde, que é bem interessante. A Bruna Freitas, não sei se chegou a trabalhar com a Bruna. Sim, nós somos no mesmo concurso. A Bruna é Bruna Farias. É Freitas, não, é Faria, né? Farias, Bruna Farias. Exato. Hoje ela é delegada em Quirinópolis. Se não me falar a memória, é delegada. Não, ela é juíza em Quirinópolis. Ela está atualmente na comarca de Jataí. Jataí? Eu não sabia. Tá próximo agora, então. Tá próximo. E teve a Agrimã também. A Agrimã, que também era assessora do doutor Alexandre Bisotto. Eu lembro dela ali. Toda a vida muito dedicada, muito empenhada em ser juíza. A Agrimã é pessoa excelente. Aí ela exerceu o oficial de justiça também e passou no concurso para juíza. Hoje ela é juíza substituta aqui em Rio Verde. Exatamente. Também, assim, as 3, coincidentemente, evoluiu. E o homem, eu não tô lembrado de nenhum que passou, hein? Tá vendo aí? Tá vendo? A expressividade feminina, né? A mulher buscando ali seu espaço. Exato. E reafirmando. E tudo ao mesmo tempo, cada né? vez mais, ao mesmo tempo. E vocês chegavam a trocar figurinha, vamos falar assim? Vocês na época? Na época, a Agrimã, eu cheguei a ser amiga. Hoje a gente deu um pouco afastada, porque cada um segue uma linha, rotina, né? E uma vida diferente. Nós estamos em cidades diferentes. Mas as meninas, tanto a Bruna, a doutora Bruna, né? Doutora Bruna e a doutora Grimã, nós tínhamos, sim, esse contato, trocávamos informações de concurso público. De edital, isso. E eu saí antes, né, do Tribunal de Justiça para exercer o cargo de delegada, e logo após elas foram aprovadas em outros concursos, se eu não me engano, tomaram posse depois aqui em Goiás como juízas, né? E qual foi o ponto que mais te marcou, doutora, aí, né, nessa trajetória de oficial para delegada? Qual foi o ponto que mais te marcou? Qual foi ali o ponto que você mais teve que se dedicar? Na profissão sua mesmo. Na profissão ou durante os estudos? Acho que seria na profissão mesmo, né? O que mais te marcou mesmo, porque sair de oficial, que é totalmente diferente, né? A atividade, né? Tem pouco a ver, mas é muito distinto. E já, do nada, já ser delegada, com um espaço muito pequeno. O que mais marcou, doutora, nesse trajeto aí? Eu acho que o que marca... Os estudos. Os estudos, né? O que marca e que fica, assim,
você olhar para trás e ver toda a trajetória assim, porque não é fácil quem estuda para concurso público. Porque de farmacêutica, né, doutora? De farmacêutica para delegada federal. Ninguém nunca imaginou, né? Eu mesmo não imaginei que isso fosse acontecer na minha vida, né? Estava em Goiânia, fui para Anápolis. E o oficial de justiça trabalha muito. Ela não trabalha em mesa, trabalha literalmente em diligência. Então é até difícil de estudar, falando assim. Tem uma disciplina muito alta. E a gente, exatamente. Eu tinha que me organizar bem para cumprir meu trabalho, meu horário de trabalho, porque além de estar na rua, a gente tinha o momento da rua, eu tinha que estar também dentro, né, lá aqui do fórum para certificar os cumprimentos dos mandados, entregar o meu trabalho diário e ainda me sobrar um tempinho para poder estudar. Mas eu acredito que foi o foco e a determinação. Eu sempre fui determinada nos meus propósitos. Então, o meu propósito naquele momento era provar, né, para mim mesma, até para outros e para mim mesma, que eu era capaz de chegar ao meu objetivo final, porque eu larguei a minha profissão inicial, né, que era farmacêutica, e falei, eu quero ser promotora de justiça, então comecei a estudar para isso. Mas aí no meio do caminho veio a Polícia Federal, que eu acho que me abraçou, né, e me deu a oportunidade, né, com meu esforço ali, lógico, eu consegui passar, ser aprovada no concurso, entrei na instituição, e fui cada vez mais me dedicando e gostando de ser policial. E permaneci. E hoje a senhora pensa continuar ainda como concurseira, por exemplo, tentar uma procuradoria, o Ministério Público a nível federal, né? Seria Procuradoria da República, ou Juíza Federal, ou MP estadual mesmo. Você tem aquela chama dentro da senhora ainda? Não. Não tem? Não tem, nenhuma. Acabou a vida concurseira? Acabou. Chega, né, doutora? Chega. Quando eu tomei posse como delegada, nos primeiros 6 meses eu falei, eu vou voltar a estudar. Uhum. Mas aí eu fui me dedicando, porque aquela profissão foi me instigando, porque é uma atividade gostosa de ser, principalmente, trabalhar com a polícia judiciária, que é investigativa. Uhum. Então, a partir do momento que aqueles casos foram caindo na minha mão, e eu, às vezes, é lógico que a gente não vence sempre, né? Alguns casos a gente finaliza sem descobrir a autoria criminosa, mas muitos é o que a gente conseguia chegar ao resultado final. E aquilo foi me envolvendo, e eu fui me dedicando, e eu falei, não, eu acho que eu estou onde eu devia estar, e estou muito feliz com isso, e vou parar de estudar. E hoje eu sou muito tranquila com isso, sabe? Sou muito tranquila, não tem dedicar mais a família do Isso, não tem, porque às vezes a pessoa, ela se dedica a uma outra profissão, outro aspecto também, e ainda fica aquela pontinha, né? Será que eu fiz o certo? Não, eu estou muito tranquila com relação a isso. Eu estou na profissão que hoje eu escolhi para estar. Uhum. E pode ser que daqui a uns anos eu mude, né? Falo, não, vou voltar a estudar, vou me dedicar a outra área, vou ser empresária, vou trabalhar com internet, não sei o quê. Mas hoje... Atualmente, não. Como delegada, tá... Estou muito satisfeita com a profissão. Falando como delegada, desculpa, então, como que foi ali a criação da doutora? Como que foi a criação sua, doutora Renata? Aí lá em Quirinópolis. Quirinópolis. Como foi a criação, doutora? Foi uma criação difícil, uma criação fácil? Então, eu venho de uma família humilde, né? A gente nunca teve... não esbanjou riquezas nem nada, mas meu pai sempre muito trabalhadora, minha mãe também do lar muito trabalhadora. Sou filha única. E o meu pai, com a renda, ele é servidor do Estado, e a gente tem um pequeno sítio na cidade, e com fruto desse trabalho dos dois, eles conseguiram me dar uma boa educação, né? Eu estudei em escolas públicas, mas também estudei em escolas particulares, e sempre meu pai me dizia, né? Faz uma coisa, estuda, porque isso ninguém te tira. E eu sempre levei isso comigo. Eu sempre tive isso em mente. Eu sempre quis conquistar o meu espaço. Eu tinha aquela vontade, sabe? De me posicionar de alguma forma profissionalmente. Seja qual profissão que eu tivesse escolhido. Eu queria me destacar naquele momento, naquela profissão, né? Então, eu levei isso comigo. Tive a criação no interior, né? Então, tenho esses valores que a família interiorana ela tem esses valores. Morei no interior até os meus 16 anos de idade, frequento o interior até hoje, né? Meus pais moram na cidade de Quirinópolis, e é isso. E na sua adolescência, doutora, o que mais te marcou? O que de vez em quando você tá ali junto com seus meninos, ali, você senta no sofá, vai conversar com eles, e do nada vem aquele reflexo ali, o que mais te marcou? A falta de uma boneca legal, a falta do irmão, né?
a falta do amiguinho por morar no interior? Não, na verdade, às vezes as pessoas perguntam, você tem falta de ter um irmão? Eu falo, não sei, porque eu nunca tive. Nunca teve, né? Eu não sei como é ter um irmão. Uhum. Hoje, assim, na fase adulta, eu sinto falta no seguinte sentido, porque às vezes os meus pais, eles demandam muito de mim, esperam muito de mim. Se eu tivesse um irmão, então acho que isso dividiria, né? Fez igual a piada deles, perguntaram para um cara rico, né? É bom ser rico? Ele fala, não sei, nunca fui pobre. Não vai saber nunca, né? Não vai saber nunca. Assim, na minha adolescência, o que me marca muito foi que eu tive, assim, apesar de morar em Quirinópolis, morar no interior, né? Eu tive oportunidades, né? Meus pais me deram a possibilidade de estudar fora, de fazer uma faculdade particular, na medida do possível, viajar com as minhas amigas. Então, eu acho que eu vivenciei muito de tudo isso, sabe? Um pouco de tudo. Eu tive a possibilidade não só de ficar aquela adolescente neurótica estudando o tempo todo, mas eu estudei, eu me divertia, eu viajava. Então, tudo dentro do equilíbrio. Sim, e é isso que eu quero passar para os meus filhos, né? Que você precisa ter equilíbrio em tudo. Equilíbrio nos estudos, na diversão, no lazer, enfim. Falando em Quirinópolis, mudando um pouco de assunto, eu fui descobrir esses dias... Meu pai, a família dele de Quirinópolis também, né? Eu fui descobrir esses dias que um rapaz famoso aí da internet, o pessoal chama ele de Cepita, é um que o delegado, o policial, o Farrur, que hoje é deputado, prendeu ele com... foi um dos primeiros memes que estourou. Com um Monza cheio de cigarro do Paraguai. Aí eu fui... aí ele pergunta pra ele, esse tanto de cigarro é pra quê? Não, é pra mim. Uso próprio, mas tanto cigarro Aí ele fala assim, você pita? Não, eu pito muito. Ele é de Quirinópolis, eu não fui descobrir esses dias. Ele é famosíssimo, assim, o meme dele. Não, mas eu acho que ele ficou conhecido como Cepita, porque justamente por isso, eu tava cheio de cigarro, ele falou que era para uso próprio, né? Era contrabando, muito. Aí perguntaram para ele, mas você pita isso tudo? Ele falou, acho que ele falou assim, eu pito, você pita não? Uma coisa muito. Assim. E ele é de Quirinópolis. Eu fui descobrir esses dias agora que ele é de Quirinópolis. Ele é de Quirinópolis. Artista de maluco. Artista. Você vê uma pessoa muito assim, ansiosa, doutora, gosta do seu tempo, você é uma profissional mais cautelosa? Porque mulher, vou falar por mim, já fui casado, né? Mulher gosta muito assim, muito rápido, né? Gosta das coisas muito rápido, muito resolvida, né? Você é uma pessoa mais tranquila ou uma pessoa muito ansiosa? Eu penso que não chega a ser uma ansiedade, mas eu não gosto que as coisas elas se protelem muito. Então, se uma tarefa ela tem que ser executada naquele prazo. Se foi 10 dias, 10 dias. Ou até menos. Então, ansiosa não, mas eu gosto que as coisas sejam resolvidas. Eu me considero uma pessoa resolutiva. Perfeccionista, será ou não? Não muito perfeccionista, não, mas resolutiva. Eu quero resolver. Passar para outro. Né? Chegou na minha mão, eu posso não saber o que fazer, mas eu vou te dar uma resposta. Doutora, vou te dar uma resposta. Voltando ao assunto do oficial de justiça, muitas vezes os juízes, muitas vezes não, sempre, claro, os juízes dão, por exemplo, uma ordem de despejo, uma reintegração de posse, a prisão civil, aí o oficial de justiça que acompanha a PM, quando é alimentos, no caso, né? E de vez em quando se depara com... O oficial de justiça é a ponta da lança que executa a ordem do juiz, né? Então, muitas vezes, os oficiais de justiça se deparam com as realidades pesadas, que eles são obrigados a cumprir, né? Despejo de pessoa carente que vai ficar na rua. Acontece muito. A pessoa pagou a pensão alimentícia, está com o recibo na mão, só que, enfim, juntou, o juiz não apreciou e vai e prende a pessoa. É obrigado a prender. Então, assim, como que foi assim, seu primeiro despejo, seu primeiro arresto, seu primeiro... Como oficial de justiça, nem como delegada. Ficou aquela coisa na cabeça? Nossa, coitado da pessoa. Ficou isso? Como que foi? Sim, algumas atividades que eu executava como oficial de justiça me marcaram, né? Mesmo porque também o cargo de oficial de justiça, eu nunca estudei para ser oficial de justiça. Caiu um pouco de paraquedas. Fiz o concurso, vi que era legal exercer a profissão, né? Dava uma boa remuneração e vim para Rio Verde para exercer a profissão. E o primeiro dia me marcou muito, porque no primeiro dia eu já fui cumprir mandado de prisão. Aliás, alvará, né? Alvará, soltura. Fui levar, tomei posse, fui com uma colega de trabalho, ela me levou no presídio. E aquele impacto, assim, eu nunca tinha entrado num presídio, né, antes. Aí entrei no presídio, tô lá com os alvarás, aquilo me marcou muito. Falei, gente, é isso que eu vou fazer. E aquilo, para mim, no primeiro dia, não foi muito confortável. Mas com o passar do tempo, os alvarás eram muito confortáveis. Eu já chegava lá na CPP, né, aqui no centro, né, na região central de Rio Verde, já um pouco mais confortável e mais
não com aquele medo que a gente tinha antes, no primeiro dia de atividade. Mas, e outras atividades também, a prisão civil também marcava muito a gente, porque eram tarefas difíceis de ser executadas, né? Mesmo a gente tinha que ter o acompanhamento da polícia militar, porque o oficial de justiça não conseguia, eu como mulher também não ia conseguir. Não tinha algema, não tinha porte de arma, como que eu ia prender uma pessoa? Se o cidadão, eu tenho 1,60 m, se ele tivesse 1,70 m, já ficava difícil, né? Então, a gente sempre pediu o apoio da polícia militar para execução. E arresto também era difícil, porque você estava pondo a mão ali no patrimônio da pessoa, né? E você chegava, muitas das vezes, era você, o advogado da parte exequente, né? E só. Então, você tinha que pôr a mão ali no patrimônio da pessoa, às vezes arresto de grãos. Então, isso era muito complicado, porque sempre era uma atividade tumultuada, não era simples de se fazer. E alguns episódios, assim, me marcaram. Mas é bom o seguinte, eu falo até como advogado, você consegue perceber quando, até uma expressão ali, tem uns juízes, enfim, autoridades no geral, né? Tem uns que parece que foi criado em granja, sabe? Não, parece que estudou, estudou e nunca teve uma experiência de vida, né? Isso em todas as áreas é muito importante a tua experiência de vida, até de forma diferente, né? Isso ajuda muito, né? Até no dia a dia da doutora, com certeza. Sim. E ter passado por essa profissão me ajuda muito hoje, né? Porque às vezes eu sei como que é a realidade, né? Porque o oficial de justiça, ele entra na casa, o policial também ele entra na casa. Então a gente sabe como que é a realidade do cidadão que você está lidando. E foi até bom você ter mencionado, me lembrei de uma situação aqui, até um colega daqui de Rio Verde, ele é oficial de justiça, eu acredito que ele esteja hoje na profissão, ele é Marco, o nome dele, e ele foi oficial em Cachoeira Alta, e uma vez ele comentando com a gente, ele falou assim, nossa, eu achei tão legal o juiz que tomou posse lá em Cachoeira Alta, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez, que eu acho que todo juiz devia fazer? Pegou o oficial de justiça e foi andar pela cidade. Porque ele foi conhecer realmente a comarca que eles trabalham, qual que é a realidade, como que funciona, porque o juiz ele vai mandar o oficial de justiça fazer, né? Então, como que eu vou mandar, como que eu vou ordenar se eu não sei executar o trabalho? É a mesma coisa que em casa, né? Como que você vai ter um funcionário ali para poder te ajudar no lar, para você ordenar o trabalho se você não sabe executar? Então, eu achei isso interessante. Pensei, nossa, é verdade. Acho que todo mundo todos os juízes, né, tomassem posse, podia adotar essa medida e conhecer a realidade local, do local onde ele está trabalhando. Verdade. E no ponto de oficial, doutora, a senhora recebeu algum tipo de conversa aí discursida ou até mesmo uma cantada? Porque hoje, quando fala assim, mulher, né, num posto desse, assim, muitas das vezes não recebe o respeito assim, que a doutora esperava. Tanto como delegado quanto oficial, já recebeu algum tipo desse tipo de tratamento que não era? Graças a Deus. E se recebeu, como difícil. Graças a Deus, até o momento, assim, eu nunca... Né? Tem muito machismo. Eu já recebi... Eu recebi piadas, nem tanto durante o exercício profissional, mas até mesmo de colegas, né? Amigos, falam assim, nossa, mas você passou no concurso de delegado, mas você, policial... Com 1,60 m, não sei o quê. Com 1,60 m, você, loirinha, assim, com essa vozinha mansa. Mas eu falo, gente, para você ser policial, você não precisa ser truculento e estar todo tempo na rua falando com voz alta e não gritando. Ser um ogro, né? Não, se você tem... Aliás, você não deve ser um ogro para ser policial, Sim. né? Você não deve ser um ogro. Você tem que respeitar o próximo ali, independente da situação que ele está, e agir conforme a lei. Então, eu já recebi esse tipo de comentário, mas agora... palavras que estão insinuando alguma coisa, alguns comentários machistas ou de assédios, nesse sentido, graças a Deus, ainda não. Né? Ainda não, porque senão, dependendo da situação, eu vou ter que me posicionar de forma firme. De forma firme. Sem dúvida, né? Exatamente. E executar o meu trabalho e, eventualmente, efetuar até uma prisão, né? Dependendo da abordagem que eu receber. Mas eu lembrei que uma situação que uma vez eu estava como oficial de justiça, eu estava cumprindo um mandado de busca e apreensão de veículos. E deu certo, no final deu certo, consegui apreender o veículo. E a autor estava comigo na situação. E ele pegou e me jogou R$10 dentro do meu carro. Falou que precisa tomar uma coca.
Só que eu vi assim, ele era tão, a pessoa era um senhorzinho, ele era tão simples, tão, eu vi que não tinha aquela intenção, não tinha o dolo, né, a maldade, a né? maldade. Eu falei, gente, ele não tá entendendo o que ele tá fazendo, então eu não vou fazer nada. Eu falei, não precisa, pega seu dinheiro aqui, eu já sou paga para isso. Aí ficou por isso mesmo. Então eu lembrei só dessa situação. Mas a gente, às vezes, tem que ter esse jogo de cintura para poder reconhecer o que o outro está querendo dizer, né? Se realmente ele tem a intenção de te aliciar, de te corromper. Tá por trás, né? De te corromper ou não. É a simplicidade. Eu tive um caso que eu acompanhei não, fiquei sabendo depois. A polícia, parecido com o que a doutora falou, inclusive foi a PF. Mas antes da senhora, isso foi quando eu acabei de formar, quando eu acabei de pegar o AB, lá para 2006, 2007. Foi uma operação para pegar defensiva agrícola, né, por crime de descaminho, contrabando de descaminho. Enfim, foram nas fazendas dos alvos lá, né, da operação. E achando que nessa fazenda ia ter alguma coisa. E chegou os leiteiros, né? O pessoal tirando leite lá. E chegou a PF 6 horas da manhã, que é 6 horas da manhã que chega, né? Mas 6 horas da manhã eles já estavam trabalhando, quase terminando o serviço. Não. Aí pergunta, olha, tem agrotóxico, tem isso, tem droga, tem arma, tem isso. E o senhorzinho leiteiro, né? Eu disse, não, arma eu tenho. Aí eu lembro, tipo assim, passou por cima, tipo assim, eu não vou... Viu que é uma pessoa boa, né? Assim, não vou esticar a conversa, não. Então tem não? Posso olhar? Pode olhar. Foi mais ou menos assim, eu lembro assim, há 20 anos atrás, né? Já prescreveu, decaiu, enfim. Mas foi uma situação parecida com o que ela falou, eu vi. É complicado. Doutora, e uma coisa que você acha também importante, a doutora Renata pode dar voz de prisão, assim, a qualquer momento, sendo delegada? Um exemplo, se você vê uma cena meio constrangedora de um homem com a mulher, ou vice-versa, a doutora pode chegar e atuar dando voz de prisão? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida, mesmo porque o trabalho policial ele é 24 horas, né? 24 eu sou policial 24 horas /7, 24/7, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, aconteceu o crime, a gente tem que... Nós devemos atuar, né? É dever profissional atuar. Doutora Renata, sempre anda armada no cargo de delegada ou não? Sim. Sim? O porte de arma. Porte de armas. Depois que a gente parece que ela vira um membro, sabe? Você já não consegue sair sem o seu armamento. Sim. Então, e mesmo porque, sendo delegada, né, é importante que eu esteja sempre constantemente armada, porque a gente lidar com diversos tipos de situações, né, que envolve... Nós somos a linha de frente ali do combate à criminalidade. Então, eu tenho que estar portando a minha arma para poder atuar sempre. E para minha proteção, a proteção da minha família. E a senhora foi ter contato com arma no curso de formação de delegada PF? Até então, a senhora não teria? Eu não teria. Com oficial não teria, né? Não, até poderia, mas pelo procedimento... O oficial de justiça, a obtenção do porte de arma do oficial de justiça, você tem que fazer o requerimento, né? Não é um porte funcional. A legislação ela não te dá, né? A legislação autoriza, na realidade, até no caso dela, meio que força ela Entendi. Até a arma. E então eu passei a ter o contato com a arma de fogo depois, no curso de formação profissional para a Polícia Federal. E o curso demora quanto tempo? Eu não tenho noção. Foi quanto? 4 meses? 5 meses e meio. 5 meses e meio. O meu foi de 5 meses e meio. Atualmente, depois, pós-pandemia, eles reduziram para, se eu não me engano, 2 meses, 2 meses e meio. Só que aí é internato integral, né? No meu, aos finais de semana, a gente saía ao meio-dia e retornava para a Academia Nacional de Polícia às 10 horas do domingo, em Brasília. E atualmente, as pessoas que estão no curso de formação, eles ficam full-time. Então, eles não têm a possibilidade de sair da academia. Então, por isso que reduziu o período. Qual foi a sensação, doutora, de pegar a arma pela primeira vez? Porque o que se nota é que a doutora nunca teve contato com uma arma, né? Um modo de dizer, né? Não. Qual foi a sensação de ter ali uma arma ali pela primeira vez dentro da sua bolsa, dentro do seu veículo? Dentro da Academia Nacional de Polícia, nosso contato com o armamento de fogo era nas aulas de instrução, armamento e tiro, né? Não eram todos os dias, mas tinha os dias exatos para fazer, e o trabalho do curso de formação, ele é muito, muito bem estruturado, monitorado, tem instrutores altamente qualificados ali para te passar o trabalho, a instrução correta, e todo mundo age somente sob comando ali dentro do stand de armamento, né, e tiro. Então, ali dentro, a gente está num ambiente controlável, né?
Mas mesmo assim a gente ficava com receio, né? Porque você tem aquele preconceito que é colocado na sua cabeça de que a arma ele é um objeto ruim, né? Mas com o passar do tempo você quebra esse conceito e passa a ficar mais confortável com o manuseio daquele armamento. Então, no início foi um pouco difícil, né? Eu tô ali manuseando um armamento, nunca tive contato, ficava com receio, né? Será que eu vou fazer certo? Será que vai dar um disparo, vai pegar num colega? Não, mas aí com o tempo você vai ficando mais confortável, vai adquirindo confiança, mais habilidade no manuseio do equipamento, do armamento e vai fluindo mais fácil. Lá atrás a senhora mencionou que recebeu algumas críticas de alguns colegas próximos sobre um pouco da... Como vou dizer, para a doutora não dar porrada, né? Sobre a paciência da senhora, essa forma tranquila. A doutora também atua, assim, como delegada, com essa tranquilidade? Ou não? Lá a senhora é mais não, acho que como vou dizer, né, doutor? Mas, assim, enérgica, né? Não, eu sei, assim, a minha personalidade é essa. É essa mesmo. Eu sou tranquila. Tranquila até certo ponto, né? Às vezes também a tranquilidade, ela tem um limite, né? Tem um limite. Mas eu tento agir tranquilamente, né? Mesmo porque isso acaba te afetando até a sua própria saúde mental. Eu tento agir tranquilamente para executar o bom trabalho e, dependendo da situação, eu vou ter que agir de forma mais enérgica. Porque a gente sabe, né? Eu estou numa situação ali, por exemplo, de um flagrante de ocorrência de algum crime. Se a pessoa está mentindo para você, você sabe, né? Então, eu vou até o ponto que a pessoa quer ou não quer falar, quer ou não quer contribuir. Consegue ser bonzinho até o ponto que realmente vê que tem que ser bonzinho. Mas também eu não vou me extrapolar, eu não vou, a pessoa está mentindo, eu sei que ela está mentindo. Então, ali o papel, o decorrer da investigação, da persecução penal vai mostrar. Então, acho que não vale a pena eu me desgastar com esse tipo de situação. Até que ele pisa no meu calo, né? Aí, sim. Já é outra conversa, né, doutora? Acho que qualquer pessoa com mais paciência que ela tenha, né? Até aí não os monges não conseguem segurar. Então. E qual foi a ocorrência, doutora, que mais te marcou? Como delegada, qual foi a ocorrência que mais marcou a doutora? Tem tantas, né, doutora? Eu acho que o que mais me marcou foi uma operação que eu trabalhei. Não cheguei a concluir, porque eu vim para Jataí antes do término dela. Mas a gente envolvia crimes eleitorais e corrupção, peculato, dentro da Secretaria de Educação do município que eu trabalhava anteriormente. E a gente conseguiu levantar ali todos os indícios, conseguiu identificar quem eram os autores. E no dia que a gente deflagrou a operação, nós tínhamos as suspeitas de que a pessoa que estava envolvida ali na organização criminosa, ela estava escondendo dinheiro, né, em espécie, e no dia da deflagração a gente conseguiu confirmar isso. E nós apreendemos quase 4 milhões em dinheiro no bunker, né, que a gente denominou. Então, isso para mim foi marcante, porque foi um trabalho muito desgastante, foi um trabalho de várias mãos, né, de várias mãos, vários agentes ali envolvidos na investigação. E tudo para a gente poder identificar efetivamente que estava ocorrendo grandes fraudes licitatórias lá no município. Então, estava desviando muito recurso. Então, todo mundo estava empenhado ali para identificar e paralisar, né? Porque a gente se deparava com notícias na cidade. Tá faltando vaga escolar para a criança, está faltando vaga para o aluno autista e o dinheiro indo para o ralo. Então, isso me marcou muito. E é muito dinheiro, né? 4 milhões, doutora? Milhões. Em espécie, né? Em espécie. Em espécie, como é que consegue guardar um dinheiro desse todo, né? Não, foi até assim, isso foi lá na Superintendência do Tocantins, em Palmas. E foi tão marcante, acho que para todo mundo que estava envolvido na investigação, que a unidade parou. A unidade parou para contar dinheiro, para ver aquilo ali que estava acontecendo, porque tinha muito tempo que acho que na história da superintendência como um todo, foi a primeira vez que teve apreensão de grande quantidade. Para contar um dinheiro desse, doutora, vai dias, né? E como que você justifica se não é desvio, né? Exato. E graças à equipe investigativa ali, todo o trabalho que foi feito, a gente conseguiu até efetuar e ratificar a prisão em flagrante do cidadão que estava com esse dinheiro em casa. Sim. Uma pergunta também, eu nem sei se... Na verdade, um detalhe, nem era casa dele, era um lugar que ele alugava exclusivamente só para guardar o dinheiro. Para guardar o dinheiro e guardar a joia.
Ô, louco. É muito coragem. O cara tem que ter muita coragem, né, doutora? Exatamente. Tem uns caras que é maluco, né? E hoje ele tá preso, tá solto, só pode falar? Tá de tornozeleira? Eu acho. Aí eu saí lá da cidade, né? Já não sei assim muito o que resultou no final, mas eu acho que ele deve estar solto. Tá solto, deve estar solto e respondendo o processo em liberdade. Sem dúvida, né? E uma outra pergunta também, doutor, antes que eu me esqueça, eu nem sei se a doutora ela pode responder. Um ponto também interessante, doutora, por que a base da PF ela é em Jataí e não em Rio Verde, né? Sendo em Rio Verde tem mais recursos. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Sim. Mas, na verdade, isso é uma questão histórica, né? Eu acho que por Jataí estar ali entre o entroncamento de várias rodovias, né? Que ligam a Mato Grosso do Sul, que também tem acesso ao Paraguai e outros países. Já tinha, eu acho que quando a Polícia Federal veio para Jataí, já tinha a base do Exército instalado. Então, acho que tudo isso contribuiu para a instalação da delegacia na cidade de Jataí. E eu acho que na época também que a Polícia Federal ela foi instalada lá, Rio Verde não tinha a expressividade, né, que existe hoje no município, econômica, enfim. E eu acho que foi por isso que estrategicamente preferiram lá. Mas existe uma tendência, né, um movimento, a gente fala até lá dentro da delegacia, um movimento para alguns serviços estarem vindo para Rio Verde. Tanto é que... Passaporte já estava fazendo aqui. Foi a instalação no ano de 2023, faz um ano agora, no dia 25 de março, o posto de expedição de passaporte, que se localiza lá no Shopping Buriti. Então, a tendência é que esse movimento, alguns serviços da Polícia Federal venha para Rio Verde, para que no futuro, até eu acho que a gestão local, ela tem intenção de, no futuro, brigar politicamente para criação de uma unidade da Polícia Federal aqui em Rio Verde. Aqui em Rio Verde mesmo. E como que é para a doutora ser delegada e mãe ao mesmo tempo? Doutor, quer me dar porrada hoje? Como que consegue fazer esse trabalho, doutora? Ser mãe ao mesmo tempo, delegada, é uma correria. Ter tempo de vir cá fazer um bate-papo com a gente. Como é que consegue, né? É uma loucura. Eu até, no momento que estava entrando em contato comigo, eu tento administrar assim a agenda, porque tem os compromissos pessoais, profissionais, né? E tem ainda a questão em casa, né? Do lar, que a gente não pode deixar de lado. Mas é correria, é muito difícil, não é fácil. Consegue se desligar, doutora, quando sai do escritório? Não? E ainda o pior, atualmente a Delegacia de Polícia Federal, ela está passando por reforma. Então, a gente está, acho que em torno de 90% dos servidores estão fazendo home office. E eu estou fazendo home office, então eu não consigo desligar. Então, ao mesmo tempo que eu estou atendendo um telefone de trabalho, eu tenho uma criança do meu lado chorando, mamãe, mamãe, mamãe. E, então, o meu trabalho é dentro da minha casa atualmente. Então, eu não consigo desligar do trabalho, a não ser o período que eu tô de férias, mas mesmo assim, às vezes você dá uma olhadinha no WhatsApp, você dá uma olhadinha para ver como que tá. No grupo da delegacia. Como que tá a situação. Mas é difícil, né? Mas é difícil. Já pensou em desistir, apertar o botão do foda-se ali, parar tudo, doutor, ou não? Não. Focar só na família, não? Nunca pensou não, acordar domingo aí e falar, não, na verdade, chega. Quando eu tive eu tenho 2 filhos, né? Na verdade, quando eu tive meu primeiro filho, aquela questão, né? O doutor Alexandre, o senhor é pai? Sim. Mas para a mãe é diferente, né? A mãe é muito protetora. Né? Eu tive meu primeiro filho, eu tinha uma certa dificuldade de delegar a função de cuidar dele para outra pessoa. Eu não conseguia fazer isso. Hoje ainda não consigo, um pouco, né? Até que eu fui adquirindo confiança em outras pessoas para fazer isso por mim. Porque a mãe não consegue 100%, né? Ela precisa de uma ajuda. Seja a mãe que é profissional, seja a mãe que é dedicação exclusiva ao filho, ela precisa dessa ajuda. Então, eu tinha essa dificuldade de delegar a função do cuidado do meu primeiro filho. Aí, eu tirei licença, né, da licença maternidade, que é o nosso período é de 6 meses, e eu fiquei exclusivamente 6 meses cuidando dele, não queria ajuda de ninguém. Eu aceitava um pouco da ajuda da minha mãe, tanto é que eu morava no Tocantins, nessa época eu passei 2 meses na cidade de Quirinópolis com ela. E quando eu voltei a trabalhar, eu pensei assim, nossa, se não fosse concurso público e eu pudesse sair depois, eu acho que eu ia pedir para poder sair, ficar exclusivamente para cuidar do meu filho. Mas ainda bem que essa ideia foi passageira, pouco tempo, doutora. Foi transitória, porque eu acho que a gente tem que ter a nossa profissão também, né? A gente tem que ter o nosso espaço como mulher, espaço como profissional.
apoio e elogio às mulheres que se dedicam exclusivamente à família, eu acho isso sensacional. Mas tem pessoas que têm essa necessidade de trabalhar fora, e eu vejo que eu tenho essa necessidade de estar exercendo outra profissão que não seja a profissão somente do lar e mãe. Eu vejo isso em mim. Então, eu acho que eu até volto para casa um pouco mais... Hoje eu não volto mais, né? Eu estou em casa, mas fico mais feliz cuidando dos meus, né? Dos meus filhos, do meu esposo, da minha casa, quando eu exerço essa função concomitante com a função de mãe e com a função do lar também. O que não pode faltar no cardápio da doutora, falando em casa? O que a doutora mais gosta aí? Aquele ovo frito, né? Doutor? Ela é de Quirinópolis, vai ser Chica Doida, que é a criação de Quirinópolis, né? A Chica Doida. Inclusive, tem até uma briga, se eu não me engano, com o Jataí, que Jataí quis registrar o prato doida, como se fosse regional, a marca regional ali da cidade. Mas não. A criadora do prato mesmo é uma senhora que chama Dona Petronilha. Inclusive, eu acho que familiares dela são donos da Sampa Pizza aqui de Rio Verde. Inclusive, no cardápio da Sampa Pizza tem a Chica Doida. Não sabia também. Não sabia, até conheço o dono lá, conheço ele, foi coleguinha, o filho dele foi coleguinha do meu filho por muitos anos, foi umas festas de aniversário. Doutora, e tipo assim, hoje, as ocorrências, os inquéritos mais comuns em Jataí? É tráfico de droga? Sim, hoje o maior número de inquéritos que a gente tem são de crimes de tráfico de drogas, contrabando, descaminho, e também como a gente faz um trabalho proativo, usando alguns sistemas da Polícia Federal, para verificar pessoas que estão compartilhando e armazenando cenas de sexo explícito que envolve criança e adolescente, a gente também tem muitos casos de pornografia infantil, que são os artigos 241, 240 do ECA, né? Então, nossa, é muito pesado. Eu achava que Rio Verde que era para ser maior esse volume, né? E por que de Jataí não está pequena, acaba né? que essa competência sudoeste do estado. Porque a delegacia da Polícia Federal de Jataí, ela abrange fatos que ocorrem em 35 municípios, não só a cidade de Jataí. Entendi. Então, 35 municípios da região sudoeste, aconteceu a atribuição da Delegacia de Polícia Federal de Jataí investigar. Então, aconteceu situações em Rio Verde, Acreúna, Jataí, Quirinópolis, Santa Helena, o que mais que a gente pega ali? Iporá, Piranhas, as cidadezinhas ali, todas em volta de Jataí, tudo mineiros, é responsabilidade nossa. É muito pesado. Isso é uma coisa, assim, quando eu me penso em delegado, escrivão, enfim, ou até do Ministério Público, é uma coisa que eu acho que eu não daria conta de mexer. Assim, essa parte aí de crime sexual, ainda mais eu como pai, essas acusações de pedofilia, eu acho extremamente pesado. Até os relatos, eu acho... como advogado, eu já me deparei até alguns casos quando eu estagiava no presídio. Estagiei no CIS, Centro de Reintegração Social, né? Aí a gente tinha que fazer aquelas liquidações de pena. Eu deparava com algumas coisas assim, era pesado. Era uma coisa que eu tentava não absorver aquilo que parece que eu tinha que criar uma barreira, literalmente. É muito pesado, né? Assim, a gente tem que criar... Eu acho que eu não sei como as pessoas não adoecem. Eu vou ser bem sincero. Se eu fosse mexer com uma coisa assim, Alexandre, você é obrigado. Toma, eu acho que eu adoeceria. Eu Alexandre, eu acredito que eu adoeceria. Você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, né? Para trabalhar com esse tipo de crime que envolve pornografia infantil. E saber a barreira ali, né? Esse é meu trabalho, esse aqui já não vai ultrapassar esse ponto, senão vai acabar me afetando psicologicamente. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Mas você consegue ter? Isso que eu pensei. Você consegue? Então, hoje... Mãe, né? Porque como que funciona, né? Chega a notícia de crime, chega pra gente. Dentro da unidade descentralizada, que é a Polícia Federal de Jataí, que não é a Superintendência de Goiás, toda notícia de crime, todo fato criminoso que entra, que a porta de entrada não seja um flagrante, passa pela chefia, que a chefia ela atua como corregedora da unidade. Então, lá eu recebo essas notícias, eu avalio se a plausibilidade de instauração de inquérito ou não, e passo para um delegado, faço a distribuição equitativa de casos, né? É a senhora que faz essa distribuição? Faço essa distribuição. Uhum. E a gente tenta especializar algumas pessoas em determinados crimes, né? Então, hoje existe na unidade um delegado, o delegado Jorge,
responsável por essa área da pornografia infantil. Então, ele que aprofunda nos casos. Então, eu nunca trabalhei diretamente na investigação em si. Então, eu recebo isso, avalio, vejo, lógico, mexe comigo, eu sou mãe, eu vejo lá a imagem, vejo a situação. Então, eu me blindo assim, sabe? O que me sensibiliza mais é que me dá mais raiva, me dá mais ódio, me dá mais vontade de falar assim, não, fazer vamos... justiça, né? Fazer justiça, vamos aplicar a lei nesse caso. Então... Isso aí que me faz, mas eu não sei como que seria no trabalho diário com essa situação. Eu sou meio bobo, eu acho que eu não teria cabeça, não. Sem querer, eu já deparei com umas coisas assim também. Uma vez, meu pai é advogado, pai falecido. Só para contextualizar. Alexandre, vai lá com ele é amigo meu, é conhecido, mas meu pai tinha muito isso, conhecido muita gente. Ele contou a história, aí chegou na delegacia, não tinha nada a ver com a história que ele falou. Aí eu fui pegar o depoimento da criança. Nossa, assim, eu lembro que eu Alexandre, eu fiquei uma semana ruim com aquela coisa assim, ó. É uma coisa que eu realmente... Eu não dou conta de mexer, Alexandre. Ainda mais quando envolve uma pessoa que às vezes você tem um certo conhecimento, você conhece, né? Não sei, é um vizinho, é um amigo, sei lá. Então, você fica mais constrangido e mais sensibilizado ainda, né? Doutora, um crime que eu tô vendo que explodiu essa semana aqui na internet. É o pessoal trazendo monjaro nas cuecas, nas meias, nas malas de Londres, né? E a PF tá pegando tudo ali nas alpândegas, né? O monjaro, ele seria contrabando ou desse caminho? Configura o contrabando. Contrabando, caso que ele não é registrado no Brasil ainda. Porque depende de um registro, né, na Anvisa para importação. Se bem que a pena é a mesma, né? Eu parei de estudar penal já há muito tempo. Do contrabando, esse caminho é a mesma, né? Não, tem uma diferencinha. Eu não lembro exatamente agora de cabeça, assim, mas tem uma diferença. Só contextualizando, o que é a diferença do contrabando desse caminho? Quando o produto tem autorização para ser comercializado no Brasil, ele seria desse caminho, sabe? Por exemplo, agrotóxico. Né? Um exemplo seria desse caminho. Contrabando é quando algo que nem é registrado no Brasil, algo alienígena, vamos falar assim. Só contextualizando. Quando a importação é irregular, aí cai no crime de contrabando. Agora, se a pessoa entra com algo que pode ser comercializado no Brasil, mas ela deixou de pagar os impostos, os tributos, né, devidos, aí entra no descaminho, é o crime de descaminho. E no caso do agrotóxico ainda tem uma legislação específica que prevê a proibição da comercialização, da internalização do produto agrotóxico sem... E você já pegou alguém trazendo monjaro? Não, o monjaro ainda agora, não... Né? O monjaro acho que eles estão pegando mais aí nas regiões... Nas alfândegas. Alfândegas, exatamente. PF, né? E as receitas federais aí nos aeroportos ou nas fronteiras terrestres. Aqui ainda não chegou pra gente, não. Não deve demorar não, né, doutora? É bom porque, assim, significa que às vezes não está passando, né? O pessoal tá conseguindo reter ali na fronteira mesmo. Porque até então eu não tive notícias ainda de entrada desse tipo de mercadoria pelo Paraguai, que é a porta de entrada aqui, nossa, né? De muitas coisas que são apreendidas aqui na região. Que eu vejo que tá vindo muito da Europa, esses produtos. Mas o que a gente faz muita apreensão aqui na região, que é também um problema seríssimo de saúde pública, é os cigarros eletrônicos, né? Os vapes. E a gente tenta combater da melhor forma e aprender tudo. E, inclusive, até o pessoal da produção já escondeu o cigarrinho. O Edilson chegou a dar um pulinho. Ainda bem que o uso e um só não configura o crime, senão estaria preso. Doutora, qual que é o maior medo da doutora hoje? Qual que é o seu maior medo? O meu maior medo hoje é ficar sem meus filhos. Sem seus filhos. O maior medo da doutora hoje é ficar sem seus dois meninos. Sem os meus dois. Doutora, queria que você deixasse uma mensagem para aquelas mulheres que acreditam que ainda ela tem que ser submissa ao homem. Aquela mulher que acha que o lugar dela é ali em casa, sendo dona de lar, cuidando de um filho. Qual que é a mensagem que a doutora teria para passar para essas mulheres que deixam de sonhar naquilo que realmente ela queria estar exercendo? Bom, eu acho que toda mulher ela é capaz de exercer o melhor de si. Seja em casa, tem mulheres que amam se dedicar ao trabalho do lar, aos cuidados dos filhos. E isso é louvável também, porque é um trabalho totalmente desgastante, né? Mas eu acho que toda mulher ela tem essa capacidade de extrair o melhor de si, de se posicionar como mulher, como profissional, como mãe, como esposa.
E eu acho que nada pode deixar apagar o seu sonho, a sua vontade. Né? Seja o esposo ou um filho que fala para ela que ela não é capaz, mas a mulher, ela é capaz. E ela é muito mais capaz do que ela imagina. Porque tem essa característica peculiar da mulher de ser múltipla, né? Ela é multitarefas. A mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Diferentemente do homem. Não é uma crítica, mas isso é notável. Não é uma crítica. Características, né? É notável. Porque eu acho que a mulher, sempre no decorrer da história, né? Desde quando a gente era primatas, eu acho que a mulher teve que se desenvolver essas habilidades. Então, acredite em você, mulher, acredite na sua capacidade, no seu potencial, e você é capaz de ser alguém, ser uma policial, ser uma engenheira, ser uma juíza, uma farmacêutica. Uma delegada. Uma delegada. Ou os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo, ou os dois ao mesmo tempo, ou delegada, farmacêutica, mãe. Mas não é fácil, né, doutora? Não é. Mas é possível. É possível. É possível. Doutora e doutor, sabendo que o tempo nosso está quase acabando, queria deixar o senhor fazer umas conclusão final. Galera do estúdio já mandou mensagem, não, porrada aqui por debaixo da mesa. Oi. Eu acho que por causa do vape. É por causa do vape, ele ficou com medo. Ficou com medo de andar no Uber preto. Não vai não, anda não. Eu tô brincando. Não, eu conheci a doutora Renata, foi em final de novembro para dezembro. A gente foi protocolar junto à Polícia Federal um ofício da OAB a respeito da situação que a gente está enfrentando de agressão contra os advogados, né? Citamos ali o caso do Dr. Cássio Bruno, que foi assassinado. Primo também, o Marcos, como advogado, também foi assassinado. E a gente, naquele momento, a gente passou para ela essa situação, um ofício mais técnico, falando que quando algum advogado pediu, foi solicitar, não que ela vai prevaricar, fazer algo ilegal, mas quando algum advogado for fazer o pedido de requerimento de posse ou porte de arma, levar em consideração esse contexto fático, né, que é a agressão contra os advogados, né. Aí eu conheci, assim, a gente vai com essa ideia também que talvez ela seria talvez até um pouco de machismo que a gente tem inerente a gente, às vezes de forma não consciente, né. Eu imaginava que ela seria mais velha, maior, né, imaginando assim, né, mais velha, maior. Aí ela chegou assim, introvertida, ela não é tão, pelo menos na minha impressão aqui, ela não é tão extrovertida igual estava aqui não. Bem introvertida, bem no cantinho dela, assim, falando um pouquinho, falava só umas gotinhas mesmo. Mas eu lembrei, ela é de Quirinópolis, seu pai é de Quirinópolis, aí eu achei estranho, ela falou, eu fui oficial de justiça em Rio Verde. Aí poxa, trajetória diferente dela, né? Começou a dar pesquisa. Que geralmente, esses delegados da Polícia Federal, que pelo menos aqui de Rio Verde, aliás, nossa região, os que eu tive mais um pouco de contato, geralmente era de São Paulo, de Minas, Rio Grande do Sul. E assim, sinceramente, eu achei um pouco diferente. Eu até falei, Deides, eu tive um podcast com o Deides, ele perguntou esse assunto do ofício, eu falei, olha, é uma pessoa boa de ser convidada, Deides, né? Interessante. Aí, só contextualizando assim, porque que eu tô aqui também, viu? Só contextualizando a situação, né? Mas aí só tenho a agradecer a presença da doutora, né? Tá com as portas abertas, né? Sim. Não sou o dono daqui, mas eu acredito que tá sim, com certeza. Deixa uma mensagem, aproveitando seu gancho, aproveitar que a gente tem mais um minuto ainda com a galera do estúdio, deixa uma mensagem para o Dia das Mulheres aí. A mãezona, né? Bom, tá, exato. Uma parte da minha vida eu trabalhei até hoje eu tenho eu faço parte da associação que presta assistência a crianças, a população carente, mas crianças. Eu sempre me deparei com uma certa filosofia. Se você quer mudar uma sociedade, estou falando de sociedade, não num sentido mais amplo, tem que mudar, tem que ter uma atenção especial, não mudar, tem que ter uma atenção especial com as crianças e as meninas, as mulheres, as adolescentes. Por quê? Uma mulher bem educada, com a cabeça arejada, uma cabeça boa, sadia, ela consegue melhorar a família dela, e a família dela consegue melhorar o bairro dela consegue melhorar a cidade. Eu tenho a situação, a gente vê mulheres, né, que conseguem mudar até um homem que não presta. Você tem situações que você vê a mulher consegue mudar um cara que não presta. Então, a mulher ela tem esse poder de fazer essa alteração na nossa realidade. Então, eu acredito nisso. Eu acho que mais mulheres no amplo sentido da palavra, que realmente elas têm a capacidade de mudar. Querendo ou não, são elas que criam mais as crianças, os filhos, né? Tem mais contato, é muito raro ser mais com o pai. Então, essa situação da mulher, eu acredito que realmente é diferenciada. As mulheres têm esse poder de fazer a mudança na nossa vida.
Muito bom. Doutora? Isso é verdade. Obrigado por ter aceitado nosso convite, viu? Deixar a senhora deixar a mensagem para as mulheres, inclusive para a mãezona sua, né? Que ainda a gente tem ela viva, né? Qual o nome dela? O nome da minha mãe é Arley. Arley. Uhum. Não tem xará, né? Não, é difícil. Tem homens exatamente exato. com esse nome, né? Mas a minha avó deve ter gostado, né? Na época falou, não. É engraçado que ela tem minha mãe Arley e a minha tia Carley. Então acho que minha avó gostava dessa rima, Marley. né? Gostou. Não tinha tio Marley, tô brincando. Mas é isso, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio e é com grande prestígio que eu encaro estar aqui podendo divulgar a minha trajetória e mostrar para as mulheres que nós somos capazes, que é possível você se posicionar e você conquistar um cargo, seja ele em qualquer, como já falei, em qualquer área profissional. E lutar pelo nosso espaço, né? Pela essa transformação também da sociedade, que eu acho que a mulher ela é responsável pela transformação social. E eu tento passar isso para as pessoas que estão à minha volta, e principalmente dentro da minha casa. Eu tenho 2 filhos homens, e eu sempre, todos os dias, na criação ali, né, eu tento já colocar na memória deles ali que não existe diferenciação, né? Não existe o lugar da mulher e o lugar do homem. Não, existe o lugar, nosso lugar. Então, nós somos capazes de estar onde nós quisermos estar. Pode ser clichê, né? Mas o lugar da mulher é onde ela quiser. Sim, sim. Eu acho que é isso, por aí. E obrigada mais uma vez. Doutora. Obrigado, doutora. Obrigado, doutor Alexandre. E Obrigado, vamos que vamos, doutor Renato. A casa, as portas abertas, que o doutor Alexandre mencionou. E esperamos ter mais vezes a presença da doutora aqui. E vamos que vamos. Obrigada. Obrigado, viu? Até mais, pessoal. Obrigado, fui. Edil tá doido.